E essas críticas vão te fazer crescer muito mais. Então, por exemplo, você tem que fazer esse vídeo melhor, de tal forma. Beleza, não sei fazer, vou estudar, vou aprender e vou nas próximas tentar melhorar. É óbvio que talvez você não chegue com a melhor coisa do mundo na primeira vez. Você vira e fala, melhorou aqui? Putz, essa parte do vídeo ainda não gostei, melhora isso. Ou esse texto tá bom? Não tá tão bom, não tá meio mal escrito. Entendeu? Você vai melhorando, mas é óbvio que no começo, a primeira vez, você tá falando, será que eu tô fazendo muita coisa errada? Mas não, é normal, porque isso é a vida, né? Na sua vida pessoal também, às vezes, se os seus pais têm alguma crítica a fazer pra você, você não vai virar e falar, não, vou continuar desse jeito. Não, você vai querer mudar, são pessoas que agregam valor sentimental para você quer surpreendê-las. Então, você vai mudar. É a mesma coisa no trabalho. É só você inserir o que você pensa na sua vida para o trabalho. Fala, jovem! Sou o Carlos Henrique e estamos começando mais um Pra Frente Cast. E antes de eu apresentar essa minha convidada, eu vou pedir para você compartilhar aqui nos comentários a sua sugestão de convidados ou temas, até para a gente trazer aqui para o nosso cast. Hoje eu recebo ela, Maitê. Maitê trabalha diretamente comigo no nosso time de comunicação e marketing, né? Maitê está começando agora, é o primeiro emprego dela, a primeira oportunidade da carreira profissional dela, ainda estudante. Maitê, muito obrigado por você estar aqui comigo hoje. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, né? Estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco de como está sendo minha vivência no meu primeiro emprego e também administrando isso com a minha faculdade. Eu acho que assim, né? Quando a gente pensou em criar o podcast ou até pensar em temáticas, uma das coisas que eu sempre quis era trazer ali alguém que tivesse ali primeiro emprego, a primeira oportunidade de trabalho, talvez ali que ainda tivesse na faculdade. Hoje a gente tem ali algumas diferenças, por exemplo, para a minha época, quando eu comecei a trabalhar e a estudar. E aí, cara, quando a gente teve essa oportunidade aí mais recente de você integrar o time, eu falei, cara, vai ser ela, eu acho que vai ser algo incrível, né? Então, eu já queria começar deste ponto, né? Como que está sendo para você, né, esse lado de conciliar? Como que foi você está estudando e aí você começa a trabalhar? Como que está sendo isso? Então, em 2025 eu pensei que eu queria começar a trabalhar a qualquer forma, mas eu pensava que eu não ia começar estagiando. Eu pensava, eu posso cobrir um evento, fazer um trabalho aqui, um trabalho ali. E quando me surgiu a oportunidade, eu fiquei muito, muito interessada. E está sendo bem... No começo foi mais desafiador, assim, administrar, porque eu gosto disso, de desafio, e ter horário para administrar. Então, por exemplo, se eu estou na faculdade das 7 a 1, eu sei que eu tenho que fazer um trabalho ali da 1 a 1h30, depois das 8, sabe? Eu gosto de ter horário e ter regras. Eu acho que assim, né? Até já tivemos essa oportunidade dessa conversa quando foi muito claro, teve uma diferença muito grande quando a gente teve a oportunidade de fazer ali a questão da entrevista, comparando você com outros profissionais, né? Outros profissionais, talvez ali muito pelo lado de já ter a experiência, né? Então eles já tiveram ali uma vivência, já sabiam como que era a questão ali do mundo corporativo. E você, praticamente ali, a primeira entrevista de emprego da vida, né? Pensando ali na primeira oportunidade que talvez poderia surgir de emprego. Então, você tinha, né? Eu até brinquei com o meu time, né? Com os outros integrantes. Ela ainda não conhece tudo, ela não sabe tudo. Então, as perguntas, na minha visão, eram muito mais pertinentes de trazer exatamente ali, cara, como que vai ser isso, como que vai ser aquilo. Mas o seu senso ali de querer agregar valor era completamente diferente, na minha visão, às vezes sem vício do que, sei lá, poderia ter acontecido numa carreira quando você já está ali no segundo ou terceiro emprego, né? Como que foi para você essa questão, de receber a primeira proposta de trabalho, né? De ter que pensar se sim, se não, né? E como é que foi ali para você quando você deu ali a resposta de, cara, eu tô dentro, como é que foi isso? Eu quero o real mesmo, assim, emoção, quero emoção. Quando me surgiu a proposta, né, eu recebi a mensagem, eu liguei para minha mãe, a minha mãe trabalha com isso, então ela sabe o quanto eu queria trabalhar, eu estava querendo ajudar ela no trabalho dela, então quando eu recebi a proposta eu fiquei muito feliz, liguei para ela, ela ficou super feliz comigo, me deu dicas da entrevista e tudo mais, mas na hora é completamente diferente, é você por você. E aí eu
dei o melhor de mim, pensei em tudo, fui eu mesma, sabe? Porque eu acho que isso que é o principal. É você ser você mesma e aplicar o que você está estudando, o que você tem vontade de trabalhar na sua entrevista. Você falar o que você tem vontade de contribuir na empresa. E quando eu soube que eu tinha passado, eu fiquei muito feliz. Mas é claro que tem a questão de abdicar de escolhas. Por exemplo, eu tenho uma família de fora e sei que muitos de vocês que assistem também têm famílias que não são da sua cidade, do seu trabalho. E deu tudo certo. Não, eu acho que assim, cara, eu fiquei super contente quando a gente teve ali o processo seletivo e quando a gente teve ali a oportunidade de fazer ali a questão da escolha final e você foi ali a escolher. Não vou nem falar que você foi a escolher, porque eu que escolhi, então não tem do lado, né? Parece que foi um processo, um monte de gente pensando junto comigo, não, né? Mas eu acho que foi assim, eu fiquei muito contente, eu acho que foi muito marcante, né? Eu acho que o processo seletivo da frente corretora, eu acho que é um pouco diferente. Não vou nem falar da frente, porque geralmente eu faço esse processo seletivo. Você foi contactada diretamente pelo gestor da vaga. É difícil isso, né? A maior parte dos processos seletivos vem ali por parte de RH, né? A maioria, por exemplo, quando eu faço esse contato direto, às vezes nem quer conversar comigo. Você se permitiu conversar. Cara, vamos ouvir o que é, né? Ouvir o que é não quer dizer que estou começando a trabalhar ou vou mudar de emprego. Então, o fato de você já se permitir a conversa, isso para mim já foi um grande diferencial. Então, você vai ganhando pontinhos ali em relação ao processo seletivo, né? A forma como você se disponibilizou para conversar, né? No sentido de, cara, você quer que eu vá até aí, eu vou até aí. Você quer fazer uma entrevista online, a gente vai fazer uma entrevista online. Se quer fazer uma entrevista por telefone normal mesmo, a gente vai fazer. Então, essa flexibilização para tornar possível a criação da oportunidade, eu acho que é algo que todo mundo deveria almejar e fazer, né? Enfim, você teve, né, até por você já estar trabalhando com a gente, que conciliar muita coisa, né? Então, assim, o que mudou ali da sua vida, mesmo no dia a dia, o lado prático que você vê hoje e fala, putz, isso aqui estava de um jeito, agora está totalmente diferente? Eu acho que principalmente a questão de você aprender a ter uma gestão do tempo, né? Eu chegava da minha faculdade, eu ficava em casa, fazia minha lição, mas eu não tinha o horário. Eu fazia um trabalho, ia fazer outra coisa, eu não tinha um horário. E eu gosto de ter isso. Então, isso para mim foi o que mais mudou. Eu comecei a ter uma percepção do meu tempo, que eu posso administrar, fazer um trabalho de tal a tal horário, no próprio trabalho, né, que eu faço. Por exemplo, tem uma atividade que é para fazer, eu saber exatamente qual é o tempo que eu vou fazer isso. E o trabalho, ele ajuda muito você a conciliar isso. Você começa a dar valor para essas coisas, principalmente na faculdade. Se você está em uma aula, por exemplo, você fala, nossa, eu consigo fazer isso em 20 minutos. Não, e para isso eu preciso de mais tempo. Você começa a ter percepção melhor das coisas. Vou te fazer uma pergunta que eu quero ouvir de ti, né? A teoria da faculdade, não importa qual é a faculdade, qual é o tema, né? Eu vivi isso até pelas faculdades que eu fiz. A teoria é muito diferente ali, às vezes, da prática? Nossa, com certeza. Por exemplo, na faculdade de marketing, que é o que eu estudo, a gente tem a teoria, por exemplo, 4Ps. Aí você vai chegar no seu trabalho, você tem que promover, por exemplo, um produto. Não dá para você sentar e ficar só, preço, prazo, produto, promoção. Você tem que agir. Você tem que ver a prática, você tem que ver tudo. O marketing é você ter a visão ampla do negócio. Então, quando você está numa empresa, você pode ter essa diferenciação, é muito importante. E, principalmente, quando você consegue explorar algumas outras áreas e perceber que, nossa, essa área eu me identifico. Aqui eu não sou muito boa, aqui eu preciso desenvolver. Eu acho que o trabalho, ele agrega muito valor a isso. Não, ele traz ali aquela... Ele claramente, ele expõe os pontos, né? Na faculdade, pelo amor de Deus, não estou falando aqui mal de nenhuma faculdade, mas na faculdade você tem toda a questão teórica que você usa no dia a dia, mas você não tem todas as alternativas de possibilidades, principalmente de erro que acontece no dia a dia. Então, às vezes você tem, por exemplo, na faculdade ali por exemplo, uma das minhas faculdades foi administração de empresas, a outra foi no direito. Às vezes, na administração de empresa, um dos grandes pontos é o planejamento. E, às vezes, no dia a dia empresarial, não dá tempo de você planejar. Você vai ter que colocar um produto rapidamente para funcionar e esse planejamento vai vir junto com... Eu costumo dizer com os meus amigos de tecnologia, cara, nós vamos testar em produção. Porque, cara, não dá tempo da coisa funcionar como deveria funcionar, fazer um modelo bem devagarinho, não dá esse tempo, né? Então, é diferente do ponto de vista de ir muito mais para ação, né? Você tem essa percepção? E além disso, na faculdade, você não aprende a questão do erro.
você vai aprender a teoria que deu certo. Só que, por exemplo, o marketing, principalmente, é uma área que está em constante evolução. Cada dia tem uma tendência diferente, cada dia tem uma tendência nova. Então, você nunca vai parar de estudar. Nunca. Então, você aprende na faculdade uma teoria A, só que aí você vai para o seu trabalho e você tem que fazer a B e a C. E agora, como eu faço? Não é aplicando a teoria, é você vendo na prática. Vamos testar isso, vamos testar aquilo. E é o seu time, é o seu gestor e junto com você. Vamos nessa ideia. Eu lembro quando eu tive a oportunidade de ter ali o meu primeiro emprego, o meu primeiro estágio, eu vivi uma situação que é bem diversa do que a gente observa hoje, né? Eu comecei ali numa instituição financeira gigantesca e chances de erro eram zero. Então, era exigido de mim ali sempre a perfeição de cada um dos posicionamentos e era destacado de forma bem clara que eu, até por ser um estagiário, deveria prestar muito mais atenção, porque, cara, a minha concorrência eram já os analistas, já eram os profissionais formados. Então, a pressão sobre mim de entregar o melhor resultado sempre era muito grande, né? Eu acho que isso contribuiu, obviamente, para o meu crescimento profissional, mas eu nunca tive a oportunidade, vamos dizer assim, do erro. A oportunidade de, cara, putz, errei, foi mal, né? E quando eu alcancei uma posição de liderança, este foi uma das coisas que me acompanha como profissional, como gestor, de permitir as pessoas que estão trabalhando comigo errarem, né? E eu falo todo dia isso para você, cara. Não tem um problema com o erro, só quando a gente identificar o erro, realinha a rota, vamos corrigir e vida que segue, né? Eu vejo isso um valor agregado incrível de você. Por exemplo, a gente vai fazer uma postagem, deu errado, vida que segue. Cara, desse jeito funciona melhor. Será? Não sei. Testa, né? Vamos fazer a coisa acontecer, né? Vamos colocar ali a atitude mesmo, mas do ponto de vista da acabativa e não só ficar no campo teórico da iniciativa, né? Então, é algo bem, para mim, muito impactante, né? Você como pessoa que está passando, profissional que está passando por esse momento de conciliar estudo, família, namorado, vida profissional, né? Lembrando ali dos seus primeiros dias de trabalho, o que você vê ali como, fazendo uma releitura daquilo que aconteceu contigo, o que você traz ali como, cara, como se fosse uma dica mesmo, ou observação de comportamento que a pessoa precisa ter nesses primeiros dias, com base naquilo que você viveu? Então, com base na minha experiência, o que eu vivi foi observa. A primeira coisa que eu fiz não foi chegar falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. De jeito nenhum. Eu comecei a observar como uma equipe funciona, como a empresa funciona. Você tem que estudar a empresa que você está fazendo parte, o seu gestor, a sua equipe. Você tem que entender. Então, primeiro eu busquei pesquisar e observar como funciona a empresa. Chegando lá, eu tive a abertura de fazer algumas perguntas, porque as pessoas sabem que você está começando. Você vai ser apresentado, o novo estagiário, então as pessoas elas vão ter empatia de te ajudar. Poxa, eu não entendi. Por exemplo, no meu caso, estou no mercado financeiro, eu estudo marketing. Então, vamos supor, eu não vou saber a precificação do dólar de hoje, mas eu vou ter a liberdade de perguntar. Se eu precisar promover um produto que envolva isso, eu vou ter a liberdade de perguntar como que eu posso fazer assim, como funciona esse produto, e as pessoas vão ter essa disponibilidade de me responder. E então, eu acho que essa é a principal dica, você observar, primeiro, a estrutura que você está fazendo parte, e depois você questionar pontos que você considera principais para você desenvolver o seu trabalho. E, cara, eu acho que esse ponto do questionar, muito pouca gente faz. Você sabe, até pelo fato de trabalharmos juntos, que é uma das coisas que eu sempre falo, cara, não sabe, levanta a mão, pergunta, né? E por mais que eu dê essa abertura, eu vejo que a maioria não pergunta, né? Então, perde ali uma incrível oportunidade de ter um alinhamento já no início, né? Então, eu até, para quem está nos assistindo, para quem começa, eu sempre peço isso. Como eu pedi para você? Cara, não fica com dúvida, pergunta mesmo. Pode parecer uma dúvida besta, mas se você já resolver ela logo no primeiro dia, isso vai te abrir um leque de opções incrível. Não queira chegar aqui entregando a solução de como a empresa vai faturar milhões, porque não é assim que funciona. Tenta entender primeiro tudo que... Aproveita essa oportunidade que você está chegando na empresa, seja o primeiro emprego ou uma mudança de emprego, para você literalmente fazer todas as perguntas possíveis e imaginadas. Para quê? Para num segundo momento, você, obviamente, já tendo mapeado algumas situações, você entregar uma solução aí sim mega diferenciada, né? Eu vejo isso como algo que agrega de fato valor, né? Olhando ali para esses, né, vamos dizer assim, esses primeiros dias, esses primeiros meses que você está com a gente, o que surgiu ali, por exemplo,
de inesperado, né? Porque, assim, você tem ali o lado meio que do planejamento, óbvio, mas, às vezes, alguma coisa sai ali fora do planejado e aí você se vê ali no mundo do inesperado. O que, não sei se você consegue exemplificar, mas também o que aconteceu contigo do ponto de vista mental, né? Cara, assim, trazer a situação real mesmo. O que aconteceu? Então, isso vai acontecer, deixando claro para todo mundo que isso acontece, faz parte. No meu caso, eu tive que fazer... Eu não sou muito boa com a parte de design, não é a minha principal área. E eu tive que entregar uma arte e eu falei... Ai, meu Deus, como fazer? Vamos tentar. Primeira coisa que eu fiz é pesquisar. Porque eu sempre pesquiso. Tudo que eu não sei, eu abro lá. Google, ChatGPT, pesquiso. Então, eu pesquisei, como eu posso fazer tal coisa? Aí eu fui lá, treinando. Obviamente, se não é o meu forte, não vai sair a maior maravilha do mundo. Mas é inesperado, você não espera que você vai fazer algo que você não seja tão boa, mas isso vai acontecer. Então, eu pesquisei, perguntei pra minha equipe, pedi ajuda, obviamente, entendeu? E todo mundo foi se ajudando. Eu acho que é o principal, assim. Pesquisa e também pede ajuda. Tá tudo bem, vai acontecer algo inesperado. Você vai ter que ter alguma demanda que você... Opa, não esperava que eu tenho que fazer isso aqui. Mas vai dar certo, só você confiar no seu trabalho e tentar se desenvolver. Acho que é o principal. Não, com certeza, né? E insegurança, bateu ali em algum momento, assim, cara, que agora ferrou, né? Houston, we have a problem, né? Já aconteceu isso? Acho que sim, principalmente no começo, assim, por exemplo, eu tava super ansiosa para ir para a entrevista, tava super animada, só que aí, sabe quando você chega no lugar e fala, tá, é agora. Cheguei lá no prédio enorme, falei, meu Deus, vamos lá. E eu acho que nesse momento que você tem que aprender a lidar com a sua insegurança. Ela sempre vai existir, independente da situação. Na faculdade ou no trabalho, seja apresentando um trabalho na frente de 50 pessoas ou numa entrevista com o seu gestor. Vai surgir uma insegurança. Você tem que apenas ali, equilibrar ela e aprender a administrar. E em termos, assim, por exemplo, de idade, né? Você é uma pessoa extremamente nova, primeiro emprego, tá ali ainda cursando a faculdade, tá começando a sua carreira, vamos dizer assim, profissional. Você em algum momento sentiu isso? E aí, até quando eu destaco assim, você sentiu, não só, obviamente, aqui a sua vivência, mas até em contato com as suas amigas de mercado, com seus amigos de mercado, que estão mais ou menos na mesma faixa etária que você, que estão passando ali pelo mesmo momento. Você sente, observa no mercado, às vezes, a questão ali de algum tipo de algum tipo de comportamento diferenciado em relação a você que tem essa idade, essa pouca idade? Então, eu acho que no começo eu fiquei pensando, fiquei pensativa, será que eu sou muito nova? Eu fiquei insegura, né? Tô começando muito cedo, não sei o quê, mas quando você começa, você vê que é muito importante. E eu vejo que tem muitas pessoas que elas querem começar a trabalhar. No meu grupo de amigas, por exemplo, a gente compartilha muitas informações sobre estágio, como está sendo aqui, como está sendo ali, sobre as experiências que a gente está vivendo. Eu acho que é muito importante você tentar. Às vezes você vai fazer 10 processos seletivos e não vai ter a sua resposta, o sim, de primeira. Mas tá tudo bem, porque você vai aprendendo. Eu acho que isso é a melhor coisa, porque insegurança vai acontecer, principalmente pela questão da idade. Você tá chegando numa empresa onde as pessoas são experientes, então você sempre vai ficar se questionando, tipo, será que eu faço parte? Mas sim, é o seu começo. Você tem que começar, porque senão você sempre vai ficar adiando o start do seu trabalho, da sua carreira. Eu lembro que teve uma vez que a gente estava conversando, eu acho que logo no seu primeiro dia, segundo dia, eu lembro que era na primeira semana, eu te pedi ali para você realizar alguma atividade que já exigia ali um pouco mais de, vamos dizer assim, um pouco mais de atitude, um pouco mais de, né, vamos dizer assim, colocar a mão na massa mesmo, mas que tinha muita exposição, né? Então, passou ali na sua cabeça assim, cara, será que esse cara tá doido mesmo de colocar isso na minha mão, mas eu nem sei como fazer, não sei como é que é. Como que passou isso, assim? O que você acha que, enfim, que passava até pela minha cabeça em estar pedindo aquilo para ti? Nossa, eu acho que na hora dá um susto, assim, quando vem uma responsabilidade maior. Você sempre vai se questionar, será que eu estou pronta para isso? Mas se você vê que o seu gestor, né, o seu líder está te pedindo uma demanda maior, é porque talvez você esteja entregando. Então você fica, não, quero dar o meu melhor. E eu acho que isso é o principal, assim, quero sempre dar o meu melhor em tudo que eu for fazer. E ainda mais quando envolve exposição, que às vezes sai um pouco da sua área, você tem que se expor para outras áreas também, ter alguma fala, alguma discussão que seja maior, né, ampla. Eu acho que você vai ter que ali tomar uma atitude de, não, eu vou ter que entregar o meu melhor e pesquisa, faz e sempre questiona. Tá certo isso? Tá bom aquilo? Posso melhorar aqui? Entendeu? Acho que isso é primordial.
Não, com certeza, né? Do meu ponto de vista, né? Eu, pelo menos com qualquer profissional que já trabalhou comigo, né? Diretamente, indiretamente, o gestor ele precisa saber ali como que é a atitude do profissional, né? Até onde que ele vai, né? Então, às vezes eu me deparo muito com isso. Na entrevista, ninguém chega para mim numa entrevista e fala assim, então, eu sou ruim, tá? Eu sou preguiçoso, eu não gosto de fazer as coisas, eu não gosto de fazer... Ninguém fala isso. Todo mundo pinta a melhor situação possível que você fala, cara, poxa, né? Incrível se a gente tivesse esse profissional aqui. Mas a gente, com a idade, a gente já vai entendendo que algumas coisas não são bem daquela forma. Então, nos primeiros dias, em geral, ou nas primeiras demandas, pelo menos, eu adoto essa postura de, cara, vamos dar umas testadas aqui e ver até onde que vai, né? Até onde que, de certa forma, há ali, por exemplo, o trabalho da pessoa de correr atrás, de perguntar, de questionar, de pedir ajuda, né? De fazer a busca dela, ou seja, de tentar entregar o melhor resultado possível com o nível de informação que, obviamente, ela possui, né? Então, não é esperado ali, vamos dizer assim, uma obra-prima, porque não está sendo esperado, sendo bem sincero contigo, o resultado, está sendo esperada a atitude. Sim. E esse é o grande diferencial, eu acho que hoje no mercado de trabalho, voltado para atitude. A maioria das pessoas, eu costumo falar, você sabe disso, trabalha comigo, é tudo engenheiro de obra pronta. Todo mundo tem uma solução mágica para aquilo que já existe, né? Quando a gente ainda não tem nada pronto, é muito difícil alguém vir e trazer algo que de fato agregue valor. Agora, ser meio Horácio, né? Boca grande, braço curto, é muito fácil, né? Então, eu busco isso dos profissionais que trabalham comigo. Qual que é o nível da atitude, até onde que vai a pessoa, né? Volto a dizer, sem preocupações em relação a erro, porque o que mais vale é o comportamental da entrega, de buscar ir sempre à frente, né? Então, você vê isso até nas conversas com as suas amigas de mercado, que isso é um comportamento em geral que você observa nas empresas, ou que as suas amigas da mesma faixa etária se deparam, ou é um pouco ali, às vezes, um pouco diverso? Eu acho que é um pouco diverso. Porque tem empresas que não são tão abertas, então que elas não dão liberdade para o profissional ter maiores demandas ou até exposição. Por exemplo, vida pessoal. No começo do meu trabalho, eu virei pro Carlos e falei, eu gosto de falar. Ele perguntou, né? Você gosta disso? Eu falei, gosto. Gosto daquilo? Não gosto. E eu falei, eu gosto de falar. Então, a partir do momento que ele te dá uma demanda maior, que é você se expor na empresa para todos verem, e você ter essa vontade, é muito, muito interessante. E eu vejo que não é todo lugar que é assim. Quando eu tenho minhas conversas com minhas amigas, às vezes tem uma demanda pequena que queria mais, ou às vezes tem uma demanda muito grande que não é para um estagiário. Calma, ele acabou de começar. Entendeu? É muito, muito diversificado. Só que, pelo menos na visão que eu tenho, todo mundo tem aquela atitude de querer vencer. Eu quero começar minha carreira. Então, eu vou entregar meu melhor. Independente que seja eu fazer uma coisa pequena ou algo muito grande, eu vou tentar entregar o que o meu gestor vira e fala, nossa, diferente. Não, eu acho que tem que ser essa mentalidade, né? Ainda mais nessa questão da idade. Eu falo bastante, cara. Tem uma hora que você vai ter que acelerar o máximo que der, porque vai chegar uma hora que vai estagnar, né? Então, quando você já começa... Eu tenho uma mentalidade, né, das coisas que aconteceram comigo, que você, como profissional, você vai ter mais ou menos ali 1 ano para você entregar o seu melhor resultado. Sim. E por que eu digo isso? Tá? Porque... estatisticamente, e até observando as coisas que já aconteceram comigo, vamos imaginar que, por exemplo, a Maitê, ela entrega um ótimo resultado. Vamos colocar assim, né? Um ótimo resultado, 1 ano na sequência. O que vai acontecer no 2º ano? Qual é o comportamento que o gestor já espera da Maitê? A régua fica aqui, ó. Já ficou ali em cima. Triplica. Exatamente. Então, assim, se ela, às vezes, mantiver aquele ritmo, ela jamais vai conseguir entregar algo a mais. Por quê? Porque ela meio que já se acostumou com aquilo. Sim. Né? Então, eu sempre gosto de ter a visão que assim, você tem 1 ano para você entregar o seu melhor resultado, que é para você se projetar para onde você vai querer estar. Porque não tem como, e eu até como gestor, assim, não tem como. O melhor jeito de você se autopromover é você entregar muito resultado logo nos primeiros meses, porque lá, naturalmente, a empresa ela vai tentar se ajustar àquilo que você é, aquilo que você, de certa forma, consegue entregar de resultado. Então, se a gente tem, por exemplo, alguma campanha de marketing que a gente precisa de uma pessoa para fazer, por exemplo, a apresentação,
e eu tenho uma profissional que fala que ela quer se expor, eu vou ligar uma coisa com a outra, né? Se eu não tenho esse profissional, ou eu mesmo vou ter que fazer, eu vou ter que contratar alguém que faça isso, eu vou ter que buscar alguma forma alternativa. Então, a hora que você já chega, já se posicionando, entregando o seu melhor resultado, porque você sabe que vai chegar uma hora que aquele já vai ser um comportamento esperado. Sim. E aí não tem como você entregar alguma coisa além. É óbvio, sempre vai poder ali entregar, né, alguma coisa diferenciada, né? Como eu sempre costumo falar para as pessoas que eu amo, jogar um tubarão no seu aquário, se reinventar, mas naturalmente o primeiro ano ele é aquele ano que você vai mostrar que veio, né? Sim. Depois disso é muito mais difícil você entregar um resultado porque já tá é esperado, É. já tem ali, né? Enfim, esse é um pensamento que eu sempre compartilho com as pessoas. Obviamente, estamos compartilhando aqui no cast, que é para a pessoa ficar bem atenta a isso. Entrega o resultado rapidamente. Mostra que você veio rapidamente, né? Então, é algo fantástico. Do ponto de vista até acadêmico, o que você, por exemplo... Você destacou que teve várias coisas que você aprendeu na faculdade que na vida profissional é um pouco diferente. Mas, obviamente, eu acho que tem coisas que você aprendeu, por exemplo, na faculdade e que se encaixou perfeitamente ali no mundo profissional, né? Você tem algum exemplo disso? Eu tenho. Na faculdade, a gente aprende bastante sobre a estratégia. Então, você tem todo o planejamento da estratégia e como você pode aplicar isso e diversas formas. Você consegue pegar a teoria e aplicar em diversas formas. Então, por exemplo, a gente vai publicar algo no Instagram. Com essa ideia de posicionamento, você já sabe que tem vários pontos que você precisa analisar. E fora isso, vamos supor, você vai lançar uma campanha. Você já sabe que o branding de uma campanha não é apenas você criar uma marca, deixar ela bonita. Não, é você relacionar conexão com isso. É você trazer conexão para quem está assistindo, para quem está consumindo aquele tipo de conteúdo, para aquela marca. Então, vamos supor, a gente está divulgando um produto que tenha uma história real por trás. A pessoa já fala, nossa... super interessante, eu quero me conectar com isso. Não apenas um produto que seja funcional. A gente tem que trazer também aquela coisa emocional. Isso a gente aprende muito na faculdade, a diversificar essas áreas que a gente tem do marketing e trazer essas conexões. E os tipos de conexão. Eu acho que dentro do trabalho é onde você mais aplica, porque você enxerga onde você trabalha e o que eles estão querendo promover com uma conexão um pouco maior de que talvez não tenha visto na faculdade antes, entendeu? Não, é algo fantástico, né? Você tem, né, por exemplo... Hoje a gente está trabalhando numa empresa que tem uma visão um pouco diferente do que é o marketing, né? Eu trabalhei ali em bancos gigantescos em que você tem ali, por exemplo, a área de marketing como uma área mesmo, né? Às vezes você tem ali uma diretoria própria para aquilo, uma relevância muito robusta, o que eu acho fantástico, e não estou falando que está incorreto, né? Já no modelo que a gente vem tentando implementar, a gente está tentando implementar um marketing institucional do ponto de vista no qual cada um dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, participem ativamente, vamos dizer assim, do marketing, né? Que possam, de alguma forma, contribuir para essa visão, né, de exposição da marca, de exposição do nosso dia a dia. Há lugares, e você sabe disso, que a gente, às vezes, eu convido a pessoa para vir aqui, ela não pode vir, porque a empresa proíbe ela de falar, proíbe ela de aparecer, né, proíbe ela de usar a imagem dela para falar uma coisa que ela até gostaria, mas ela é proibida. E já na frente a gente já tem uma visão um pouco diferente disso. A gente já tem uma visão voltada, cara, tu quer se expor? Cara, vamos lá. Aonde eu consigo agregar valor disso? Você quer trazer ali oportunidade de negócio? Vamos juntos. Então, assim, ter uma visão muito mais no dia a dia de misturar mesmo, né? Como que é isso para você? Porque é um pouco diferente ali do tradicional. Óbvio, você não tem outra experiência para comparar. Você vai ter que acreditar em mim. Mas como que é isso para você? Como está sendo isso para você? Eu acho que eu ter tido essa oportunidade de entrar numa empresa que eu posso diversificar a área do marketing para vários pontos, né, que a gente estuda e que a gente possa aplicar é fantástico, porque eu posso ter a visão de como é, por exemplo, a parte do trade marketing. Então, querendo ou não, a gente tem um estudo comercial do marketing. A gente pode ter um marketing de conteúdo. Então, aqui o podcast é um exemplo, porque aqui a gente traz pessoas, a gente traz vida real, a gente conta histórias, a gente envolve isso no corporativo. E isso, querendo ou não, é o stealth marketing, aquele marketing que você não vê, mas ele está por trás, porque você já agrega valor para a empresa só fazendo isso. Eu acho que isso é fantástico, assim, eu poder ter tido a oportunidade de, logo de começo, ingressar numa empresa que tem várias áreas que eu posso estar mesclando entre elas e que eu tenha a liberdade de fazer isso. Porque, às vezes, é como a gente já conversou, eu vou entrar numa instituição que eu tenho que fazer, por exemplo, copyright.
todo dia fazer copyright. Isso enjoa, isso estagna logo no começo. E você poder entrar, ter a oportunidade, se vocês tiverem, de entrar numa empresa que você possa diversificar, é muito interessante. Ainda mais quando você está estagiando. Então, você ainda está aprendendo qual área você quer. Então, no mercado financeiro, por exemplo, é muito amplo. No marketing também. Tem muitas áreas que você possa gostar e outras que você não se identifique. Então, eu acho que é muito interessante. Eu acho que a gente tem uma particularidade na corretora, que é a possibilidade de você, por exemplo, no dia a dia ali, literalmente no corredor, você, por exemplo, ter uma conversa desde do diretor, né, quanto com a CEO. Sim. Né? Então, isso, obviamente, ele encurta caminhos de comunicação, encurta caminhos ali de ideias, mas também você já se posiciona direto para o maior poder de decisão da empresa. Sim. Né? Como eu, quando penso na minha época de... Não vou nem falar de estágio, porque assim, permeou durante muito tempo. Eu não tinha acesso, vamos dizer assim, aos C-levels, né? As posições que, de fato, tomavam as grandes decisões. Né? Eu conversava com meu chefe conversava com o dele, fazia aquela hierarquia tradicional. Eu não sei como que hoje está no mercado, até quem está nos assistindo, eu peço para comentar se está assim, se a sua empresa, de certa forma, permite você ter ali um contato com todos os diretores, com o CEO da empresa, ou se você é restrito ali ao seu ambiente onde você está, ao seu chefe, até para trazer isso, né? Como que é isso para ti? Né? Então, você tem ali a oportunidade de conversar com uma outra pessoa, vamos dizer assim, do seu mesmo nível hierárquico, mas também ir lá e conversar com a CEO simplesmente falando, cara, posso te dar uma ideia? Né? Como que é isso para você que está começando agora, que é o seu primeiro emprego? Nossa, isso é brilhante, eu não sei nem explicar. Foi, inclusive, o primeiro ponto que eu conversei com os meus pais, né? Porque, óbvio, os pais sempre querem saber tudo de como está sendo no estágio. E eu falei desde o começo, o mais interessante é eu poder ter contato direto com, por exemplo, meu gestor e, principalmente, CEO da empresa. Porque tem muitas instituições que você fala, você tem que, por exemplo, entregar um relatório. Aí você tem que entregar para fulano, que fulano vai entregar para fulano, ciclano. Chegou lá, o relatório não estava errado, você não... Sabe, vai voltar a 3.000 pessoas embaixo para resolver uma situação. E lá não, você tem contato direto. Então, por exemplo, se tem algo que a pessoa gostou, ela vai falar diretamente com você. Isso isso traz verdade, isso traz sinceridade para o seu trabalho. Você começa a ter mais força de vontade de crescer porque você está tendo contato direto. Então, você sabe se a pessoa está gostando, se ela não está gostando. E ter essa liberdade é fenomenal, porque você já entende que, óbvio, existe uma hierarquia, mas que você pode ter o acesso a essa pessoa. Eu acho que isso é muito importante. Não, e até nessa linha que você está falando, né? Feedbacks, né? Principalmente os negativos, né? Os positivos a gente deixa para lá, porque positivo passa mais a mão na cabeça, né? Reforça, obviamente, ali pontos importantes, mas eu sempre presto muito mais atenção nos feedbacks, vamos dizer assim, de pontos a melhorar, né? Como que foi ali a primeira vez, né? Você entrando no mercado, recebendo ali um feedback do ponto de vista de, cara, preciso melhorar esse ponto, né? Porque assim, teoria é uma coisa. Sim. Né? Então, óbvio. Todo mundo fala assim, cara, não, pode falar direto para mim, né? Se tiver algum ponto, eu vou melhorar. Mas quando você ouve a primeira vez, você já fala, opa, peraí, meu amigo, né? Então, assim, como que foi isso para você? Como está sendo isso para você no dia a dia? Bom, eu acho que na primeira vez, obviamente, você assusta falando, nossa, será que eu tô fazendo muita coisa errada? Mas não, é o jeito que a sua cabeça entende, mas saiba que é o começo. Você vai fazer algo errado e essas críticas vão te fazer crescer muito mais. Então, por exemplo, você tem que fazer esse vídeo melhor, de tal forma. Beleza, não sei fazer, vou estudar, vou aprender e vou nas próximas tentar melhorar. É óbvio que talvez você não chegue com a melhor coisa do mundo na primeira vez. Você vira e fala, melhorou aqui? Putz, essa parte do vídeo ainda não gostei, melhora isso. Ou esse texto tá bom? Não tá tão bom, não tá meio mal escrito. Entendeu? Você vai melhorando, mas é óbvio que no começo, a primeira vez, você está falando, será que eu tô fazendo muita coisa errada? Mas não, é normal, porque isso é a vida, né? Na sua vida pessoal também, às vezes, se os seus pais têm alguma crítica a fazer pra você, você não vai virar e falar, não, vou continuar desse jeito. Não, você vai querer mudar, são pessoas que agregam valor sentimental para você, você quer surpreendê-las. Então, você vai mudar. É a mesma coisa no trabalho. É só você inserir o que você pensa na sua vida para o trabalho. Eu acho que você faz isso, até porque, né, a gente convive ali todo dia. É um ponto que eu acho que é muito positivo que você tenha. Vou te dar um feedback aqui ao vivo, né? Ao vivo, assim, né? Gravado, mas né, no cast, né? E que poucos profissionais conseguem ter. Poucos profissionais, né? Então, fica a dica aí de sempre ter isso, né? Na maior parte dos feedbacks, o profissional que está recebendo o feedback, obviamente o negativo, ele quer rebater.
Ele quer rebater, ele quer falar que, sei lá, o superior dele está errado, que não viu, que não percebeu, né? Ele quer destacar que está errado, né? E eu aprendi de uma forma diversa que em situações de feedback, principalmente os feedbacks negativos, cabe àquele que está recebendo o feedback ouvir com atenção, processar com atenção, ir para casa, refletir, dormir e só ter uma reação, seja ela qual for, no dia seguinte. Porque naquele momento a primeira reação é você, entre aspas, se defender, falar não, né, não é assim, ou eu fiz isso porque essa coisa aconteceu, você dá algum tipo de desculpa, né? Eu acho que quando você tem ali a oportunidade de refletir, eu acho que está o grande ganho. Você faz isso, não perca, né? De ouvir e depois você faz. Eu costumo dizer o seguinte: se o feedback te doeu, é porque ele é verdade. Sim. Porque, por exemplo, se eu chegar hoje para você e falar assim, nossa, Maitê, essa sua blusa preta aí, nada a ver, entendeu? Você não vai nem se abalar, você vai se perguntar se eu tô doido, porque sua blusa nem preta é. Agora, a partir do momento em que você começa a se doer por aquilo, é porque, de fato... Te incomoda. Te incomoda e é verdade. Porque pega no ego. Exatamente. Então, eu acho que um dos grandes pontos de qualquer profissional, independente se está começando a carreira agora, está na meia carreira, está terminando a carreira, é ter a humildade de ouvir. De ouvir com atenção, de, obviamente, se tiver ali a oportunidade de pedir ali mais detalhes, mais exemplos, né? Então, às vezes, você pode, cara, me dá um exemplo do que aconteceu. Isso que é para você tentar materializar. Sim. Eu acho que é o grande ponto para você entregar um resultado. Porque, assim, imagina, eu acho que é muito... A riqueza de um feedback negativo, ele é claramente o teu chefe falando lá alguma coisa que não está legal, e não estamos nem falando se está certo ou se está errado, que claramente você sabe que, de uma forma bem objetiva, que se você ajustar, está resolvido, né? Eu trabalhei em empresas, em multinacionais gigantescas, que eu tinha, às vezes, um feedback uma vez por ano, numa avaliação de desempenho lá no final do ano. E, às vezes, o meu chefe me trazia um ponto lá de janeiro, falava, cara, mas já porra, né? Não esqueceu ainda? Supera, né? Então, assim, não dá para ser. Quando os feedbacks eles já são mais pontuais, é porque a coisa ali já é melhor. Eu acho que é mais fácil de você entregar a solução, que é ter resolvido o problema, né? Enfim, então, é um ponto que eu acho que você tem ali de positivo e não pode perder ali de jeito nenhum, né? Algo que, na minha visão, agrega muito valor ali. Anotem isso, hein? Ouvir e refletir. Não, mas tem que ser, né? Eu acho que tem que ser porque independe do cargo. Independe do cargo, independe da posição. Faz parte esse lado de ouvir e perceber. Do seu lado, teve alguma coisa nesse curto espaço no qual você foi inserida, você, de certa forma, teve uma participação ativa e que você olhou e falou, putz, você ficou orgulhosa, e você falou, cara, né, que legal, algum resultado positivo que você entregou, você falou assim, cara, esse negócio aqui foi fora da curva? Sim. Eu acho que o primeiro exemplo que eu vou dar foi o meu primeiro dia. O primeiro dia eu me juntei com a minha equipe e logo de início eu fui para uma reunião que estavam todos os heads e os seus. Eu cheguei, e foi meu primeiro dia, no meu primeiro horário. Eu olhei e falei, como assim? E aí eu cheguei lá e eu fiquei sentadinha na minha, anotando tudo, ó, lembra? Anotando tudo. E nesse momento eu lembro que foram explicar, né, sobre alguns produtos da corretora, enfim, e pararam para me perguntar a minha opinião sobre como eu faria tal venda, supostamente uma venda. E eu respondi e falaram que estava certo. Pode ser algo pequeno, mas para aquele estagiário que está começando, você ter um incentivo de que algo foi correto da sua fala, na frente de todas as pessoas que estão acima de você, e principalmente os CEOs, você se sente feliz, se sente com mais vontade ainda de aprender sobre aquilo e trazer resultado. Esse foi o meu primeiro... minha primeira experiência que eu fiquei feliz e com certeza depois de quando a gente teve a nossa conversa que eu falei pra você que eu gosto dessa exposição e que você falou, beleza, então me entrega um vídeo de tal forma, falando inglês, por exemplo. Falei, tá bom, vou fazer, estudei, fiz lá o vídeo e você virou e falou assim, excelente, eu gostei de tanta coisa, não sei o quê. Isso te motiva, porque é algo que você gosta de fazer. Então, assim, você se sente mais ainda energizado para trazer aquele tipo de conteúdo e você tem apoio ainda, e ainda não é só apoio, ai, tá bom, maravilhoso. Não, você tem uma crítica construtiva. Tipo, tá muito bom, mas agora melhora isso no próximo. E você fica querendo melhorar isso cada vez mais ter evolução. Eu acho que assim, um dos grandes erros, na minha visão, obviamente, do profissional hoje, é quando ele para ponderar aquilo que ele tem de
ponto positivo e ponto a desenvolver, né? E quando ele chega a essa conclusão, ele tenta, obviamente, sei lá, assim, não vou nem falar obviamente, na cabeça da maioria, equilibrar o a desenvolver com aquele ponto que ele está bom. Então, eu vou lá e te falo 3 coisas que você está super boa, uma coisa que você está ainda com um ponto a desenvolver, e o seu foco se torna aquilo no qual você ainda não desenvolveu. Eu acho isso um erro, já comentei aqui no cast algumas vezes. Por que eu acho que aquilo é um erro? Porque se ele já é um ponto fraco seu, por mais que você se esforça, por mais que você entregue o melhor resultado, você vai chegar ali no mediano. Sim. E o mediano jamais vai chamar a atenção. Eu acho que a partir do momento em que você foca cada vez mais onde você é bom, você cada vez mais vai reforçar exatamente o seu melhor lado profissional, né? Óbvio, vai evitar o lado que você não é tão bom, né? Então, a pessoa não fala inglês, não vai cair numa reunião em inglês, né? A pessoa ela tem ali por exemplo, uma dificuldade de falar em público, não vai se colocar numa situação de falar em público, né? Mas se for o inverso, ela tem uma maior facilidade de falar em público e te surgiu uma oportunidade para falar em público, cara, se candidate, né? Se voluntarie para fazer aquilo, porque, de certa forma, é um ponto que ela tem e que é muito positivo, né? Então, eu acho que essa é uma dica que eu sempre falo de reforçar ou fortalecer ainda mais o ponto positivo de cada profissional, né? Acho que é um lado muito interessante. Já dei essa dica para você. Sim. Eu lembro que quando a gente falou, por exemplo, dessa questão do vídeo, o vídeo foi postado, né? Então, assim, você se tornou ali, vamos dizer assim, até pela própria atitude, uma das conexões do nosso produto é exatamente pela atitude que você teve de ir lá e fazer a coisa acontecer, né? Posso te falar que do meu lado ficou assim, vamos ver se essa teoria que ela está me falando, ela vai conseguir colocar em prática, né? Sim. O espaço foi dado, você entregou, está lá feito, naturalmente você cavou a sua própria oportunidade de se destacar numa posição diferenciada dentro da própria corretora, né? Enfim, então, essa pelo menos foi a linha de pensamento adotada. Se você pudesse, né, fazer ali uma volta ao tempo ali, do ponto de vista ali, desde da primeira vez que a gente teve ali o primeiro contato, vamos colocar dessa forma, né? Eu lembro que eu te mandei uma mensagem pelo LinkedIn. Deve ter olhado para quem é esse louco, né? Porque do nada mandou, né? O cara é diretor de compliance, tá me mandando uma vaga do marketing, sei lá o que é isso, né? Enfim, se você pudesse voltar lá no tempo e dar ali um conselho para aquela pessoa, por exemplo, daquele dia que recebeu a mensagem, o que você falaria, o que você daria de conselho em relação a essa curta jornada que você ainda tem em relação ao mundo profissional? Eu acho que, principalmente, eu falaria: respira e aceita e vai, se desafie. Porque, claro que na hora que você recebe uma mensagem sobre uma entrevista, você fica aquele choque de: será que eu estou pronta? Será que eu consigo? Minha primeira entrevista, não sei como vai ser. Relaxa, você consegue. É só você ser você mesmo e entregar o que você sabe fazer. E eu acho que uma dica que eu daria para mim mesma é a questão do desenvolvimento. Essa questão de que eu não preciso chegar lá e falar... e tentar mostrar que eu sei fazer uma coisa que eu não sei. Tipo, você seja sincera, sabe? Fala, eu sou boa nisso, não sei fazer isso. E a empresa dirá se você está de acordo ou não. Mas você, tipo, o seu pessoal, só seja você mesmo, seja sincera, fala o que você sabe fazer, o que você não sabe, que assim você vai se destacar. Não, com certeza. Gostaria que todo mundo fizesse isso, mas a maioria ainda não faz. Continue com essa linha de pensamento, né? Você já viveu situações dentro da corretora que as pessoas entram, né, com um discurso de que sabe fazer, em 2, 3 dias a gente já identifica que não sabe, e no 4º dia a pessoa volta para o mesmo estágio que estava há uma semana atrás, porque, enfim, obviamente procurando emprego, né, desempregado, porque não funciona, né? Então, assim, entregue aquilo que você sabe. Eu acho que essa é uma dica, apesar de pouca idade que você tem, muito valiosa para quem está nos acompanhando, para quem está nos assistindo. Não queira inventar, né? Seja verdadeiro com você mesmo. O que você gosta, você gosta. O que você não gosta, você não gosta. O que você entrega, você entrega. O que você não entrega, porque depois você vai ter que fazer. Se você falou que você sabe fazer algo, vamos te pedir para fazer aquilo. Como você vai fazer algo que você não sabe? Exatamente, né? Você acredita que, por exemplo, essa oportunidade de estágio que você está tendo conosco tem ali um reflexo muito positivo ali na sua vida profissional futura? Com certeza. Se eu pudesse dar uma dica para todo mundo que tem a oportunidade de começar a estagiar, só vai. Literalmente, é muito, muito importante e agrega muito para a sua vida. Principalmente nessa questão de que eu pude entrar no mercado financeiro e entender o marketing por trás do mercado financeiro. Porque, normalmente, a gente estuda como vender, por exemplo...
roupa, produto, assim, que tá mais perto da gente. E não a questão do mercado financeiro, por exemplo, uma corretora de câmbio, é algo muito inusitado. Então, você entrar direto nesse marketing e saber promover isso é muito, muito interessante. Então, eu acho que todo mundo que tem a oportunidade de ter processos seletivos vai também, porque o seu primeiro pode ser que não seja bom, mas o segundo você já vai lembrar o que você não fez de bom no primeiro para corrigir. Então, acho que vale muito a pena você se arriscar e começar logo de início, porque às vezes você vai postergando e você não começa. E você está no final da faculdade e fica, nossa, não comecei a estagiar, e agora? Para onde que eu vou? O que eu gosto? Você não sabe, começa logo, porque você vai ver que você vai se surpreender com esse mercado. Não, com certeza. E assim, qual o maior aprendizado que você teve ali desse início de carreira? Nossa, tudo, tô brincando. Mas eu acho que o principal, assim, de uma forma geral, é a visão do mundo corporativo. Porque quando você não estagia, você não sabe como é o mercado, você imagina que seja de um jeito. Ah, não, eu vou chegar lá e eu vou ter que fazer isso, aquilo. Não é assim. Você está lá, você vê que as áreas se conectam, você vê que as pessoas têm trocas, que não é só um monte de robô fazendo o seu trabalho. Tem troca, tem conexão, tem desenvolvimento, é muito diferente, entendeu? Então, o que mais me agregou, assim, nessa questão de aprendizado, que eu não fazia ideia, é como funciona o mercado corporativo na prática. Você não tem noção de como é, só vivendo aquilo que você aprende, sabe? E é engraçado que assim, né? Você sabe, eu tenho uma filha ali de 18 anos, né? Acabou de entrar na questão da faculdade e ela fala assim, nossa, pai, eu antes estava lá no ensino médio e eu achava que aqueles meus problemas que eu tinha lá no ensino médio eram problemas, né? Agora eu estou na faculdade, nossa, olha como meus problemas aumentaram pra caramba. Agora eu tenho essa matéria. A minha filha ainda não começou a trabalhar, ainda está numa fase, acabou de entrar na faculdade, então ela ainda vai ficar aí provavelmente um ano ainda só estudando mesmo, né? Mas o dia que ela falou isso para mim, obviamente que eu fui muito solidário ali no sentido vamos dizer assim, do desabafo dela, mas por dentro eu pensei, coitada, ela nem sabe que começou, entendeu? Não, é só o começo. Um dia você vai olhar e vai falar, aquilo era muito fácil de se resolver, aquilo de fato não era, às vezes, um problema. Né? Isso vai surgir algo muito maior, muito mais impactante, que você vai falar assim, puxa, né, que saudade, às vezes eu falo, né, que saudade do tempo da lancheira, que saudade do tempo que minha mãe ia buscar e me levar na escola, sabe, esse tipo de coisa, porque é o que você falou, a vida, depois que você entra no mercado de trabalho, ela muda completamente, né? Enfim. Minha amiga, a gente tá chegando ao fim, não parece, né, assim, o bate-papo contigo sempre flui de uma forma muito tranquila. Você sabe, até pela exposição que a gente tem, não vai ser o primeiro nem o último, né? Espero contar com você aí por muito tempo junto comigo na equipe, né? Como eu costumo dizer para quem começa a trabalhar comigo, a gente tem uma data para começar e a ideia é que nunca tenha uma data de fim, né? Então, conto com você aí no time sempre. E eu quero deixar aqui esse espaço aberto para você fazer ali as suas considerações finais. Fique à vontade, o tempo é seu, a câmera é sua, fica à vontade. E obrigado. Muito obrigada, eu amei estar aqui, eu adoro conversar, principalmente sobre esse assunto, né, que eu acho que é muito importante para quem está começando agora, principalmente você aprender a como administrar a sua vida na faculdade, fora dela, iniciando a sua carreira, você tendo a oportunidade de aprender na prática como funciona o que você estuda, e é só assim que você descobre se você realmente gosta daquilo que você estuda. Então, eu acho que é muito, muito importante você começar, e espero que as dicas tenham sido muito valiosas. Obrigada. Pessoal, episódio incrível, hein? E se você é estudante, assim, e se identificou com algum ponto, e até, às vezes, quer participar aqui com a gente no cast, eu vou falar para você colocar aí nos comentários que você quer participar. A gente vai dar um jeito de chamar uma das pessoas para participar aqui com a gente e que eu acho que vai, com certeza, ser um episódio incrível, tá? Pessoal, como diria meu filho, deixe seu like, se inscreva no canal. Quer ir para frente? Vem com a gente. Tchau, tchau, pessoal.